restritiva. Que inimigo que é esse? O inimigo, ele não é invisível, Joel. As pessoas não percebem que ele é um inimigo. Porque ele está visível. Só que ele se fantasia de amigo. Ele se coloca como se cuidasse dos interesses das pessoas, mas na verdade ele escraviza as pessoas. Ele se comporta como se ele pudesse dar segurança e garantias para as pessoas, mas na verdade ele é a garantia da pobreza para as pessoas. E eu estou falando do sistema. Parece uma coisa meio, uma entidade meio... Sistema. O que é o sistema? O que é o sistema? O sistema é a engrenagem de como as coisas funcionam. O sistema começa com um modelo educacional, que é seguido do emprego e que é seguido da previdência social. Esse é o sistema. Isso tudo nessa camada se apresenta como a solução e a garantia para as pessoas. O sistema educacional padronizado pelo MEC é muito ruim, é muito fraco, é muito defasado, então ele não tem condição de dar garantias para as pessoas, ao contrário, é uma máquina de desigualdade social. Aliás, quem tem acesso a uma educação melhor, porque o pai pode pagar, não aquilo que o Estado oferece, tem vantagem. E eu percebi isso cedo quando fui fazer um concurso público, e vi que eu estava muito atrás, embora eu fosse um dos melhores alunos da escola pública. Então eu, com 13 anos de idade, fui fazer um concurso público e eu era um dos melhores alunos da turma. Me dei conta que eu era um dos piores daquele concurso. Então eu me senti enganado. Eu estava seguindo uma cartilha à risca e, de repente, sendo um dos melhores alunos daquela cartilha, eu me tornei um dos piores naquele concurso. E não só não fui aprovado naquele concurso, como eu quase fui reprovado na 8ª série, porque minha mãe deu o salário dela inteiro para pagar aquela escola para mim, e eu não só me deparei com o meu fracasso, mas eu me senti enganado, já com 13 anos. Mas como assim? Porque eu estava numa escola que eu era um dos melhores, como eu posso ser um dos piores aqui? Então estavam me enganando lá. Sim. Estavam me enganando. Depois, no final por 3 anos eu fiz o mesmo concurso até ser aprovado, mas levei 3 anos. Tirei a diferença, mas foram intermináveis 3 anos. Eu parei de estudar, inclusive, não fui para o ensino médio, porque eu foquei 100% naquele concurso. Sim. E aí depois, eu indo para a escola, eu pegava um ônibus que passava numa rua, que se chamava Avenida Suburbana, no Rio de Janeiro, e essa rua é uma rua cheia de bancos. E eu percebi que, numa determinada data do mês, aqueles bancos ficavam com uma fila interminável, rodando o quarteirão. Eu achava estranho, eram só velhinhos, né? Naquela fila. E uma vez eu perguntei para uma pessoa dentro do ônibus, os ônibus eram lotados, eu em pé, do lado de uma pessoa, eu tomei coragem e perguntei para aquela pessoa do que se tratava aquela fila. E ela falou para mim, aquilo ali é a fila da aposentadoria. Eu olhei para aquela fila da aposentadoria, vi um monte de velhinhos, um calor de 38 graus no Rio de Janeiro, com uma sombrinha, né, com um guarda-chuva, naquele calor, esperando para receber a sua aposentadoria, que certamente era uma mixaria. E aí eu me lembro, quando eu olhei para aquela fila e falei, eu nunca na minha vida vou estar naquela fila. Nunca eu vou entrar nessa fila. Porque aquilo ali é o quê? É a fila do último estágio da vida de quem está dentro do sistema, que é a aposentadoria. E olha que naquela época não é como hoje. Naquela época você aposentava com 50 anos, depois teve reforma da Previdência, passou para 60, depois teve outra reforma. E vai ter outras, porque a conta não fecha. É um modelo falido, é um modelo que promete garantias, promete segurança, mas é um modelo completamente falido. A conta não fecha da Previdência e não vai fechar. É impossível fechar. É uma questão matemática. Então, no fundo, esse inimigo, ele se apresenta como amigo, mas na verdade ele é inimigo. Por que é inimigo? Porque o cara passa 10, 12 anos estudando nesse modelo que é falido, depois ele vai para um modelo trabalhista que explora a pessoa. E aí não é empresário que explora a pessoa, é um modelo que explora.
Por exemplo, o funcionário tem o FGTS. O que é o FGTS? Nada mais é do que o dinheiro do próprio funcionário, que é confiscado pelo Estado, e que é obrigado a ficar numa conta a qual ele não tem acesso, e que esse dinheiro fica aplicado e não corrige sequer a inflação. Cara, isso é muito... É um confisco do dinheiro do cara. Não, mas isso aí é um fundo de garantia para te proteger. Ou seja, o inimigo, ele se traveste, ele se fantasia de amigo. Não basta confiscar o dinheiro, não basta não corrigir o dinheiro, tem que inclusive fazer você se ajoelhar para dar graças a Deus que o Estado está te protegendo ainda. E não dá nem pra pegar o dinheiro. Não dá pra pegar. Você vai ter que comprar um imóvel, ou se for demitido. Tem condições. Assim. Tem condições pra você ter acesso ao dinheiro que é teu. Então, cara, eu fico vendo essa situação e muitas pessoas não percebem. O 13º salário não é um salário extra, como a pessoa pensa. Ele é o salário anual do cara dividido em 13. Porque uma empresa faz um orçamento anual. Você faz orçamento na tua empresa? Sim. É anual? Sim. Pronto, então eu vou gastar tanto. É isso. E aí ele pega o salário e divide em 13. Então, em outras palavras, é um empréstimo compulsório que o empregado faz para o patrão. Ou seja, o patrão vai pagar o último salário dele do 13º mês e sem correção. Sem nenhuma correção. E você tem que levantar a mão pro céu, porque estou ganhando um salário extra. Não é salário extra. As pessoas acreditam nisso, mas não é salário extra. E aí entra a Previdência, e por aí vai, os descontos. Para pensar. Não, desconto tem muito. É um desconto descomunal. É descomunal. Descomunal, o desconto. E aí, se o cara ganha 10 mil reais, ele vai ter uns 3,5 de desconto. Aí ele recebe 6,5 na mão. Só que é o seguinte, ele custa para a empresa 19. Isso. Porque o salário dele é 10, a empresa gasta 19. Ele recebe 6,5. Só que dos 6,5 que ele recebe, Joel, metade do que ele vai consumir é imposto. Metade. Em média, hoje no Brasil, 50% é imposto embutido. Tudo que você compra. Em média, claro. Tem produto que é menos, tem produto que é mais. Exemplo de carro, por exemplo, né? Carro é uns 40 e poucos por cento, 45%, mais ou menos, né? Eu não lembro de cabeça aqui, mas é 40 e poucos por cento. Cerveja deve ser 60%, 70%. Produtos de cesta básica é menos, mas na média, 50%. Em outras palavras, se você recebeu 6,5%, desculpa, se o teu salário era 10 e você recebeu 6.500 na mão, no fundo, esses 6.500, tudo que você for comprar, metade é imposto. Então, no fundo, esses 6.500 vale 3.250. Só que você custou para a empresa 19. Aí, pronto, agora os 3.250 é teu. Não, meu querido, desse dinheiro você vai pagar IPTU ainda, vai pagar IPVA. Você entendeu, cara? Você vai ter que pagar a escola particular para o seu filho, porque você teve o teu salário descontado ali para pagar os impostos, só que a escola que o Estado entrega é uma porcaria. Aí você vai ter que pagar. A primeira coisa que uma pessoa, quando melhora de vida, Joel, é tirar o filho da escola pública e botar na escola particular. Porque ele quer o melhor para o futuro do filho. Então você paga 2 vezes. Aí você já pagou por segurança pública, mas o Estado sequer tem controle do território, porque tem bandidagem, tem PCC, tem Comando Vermelho, você tem um monte de facção que domina, porque o Estado não tem controle sequer do território, de muitos lugares. E aí você tem que pagar segurança. Aí você vai morar num condomínio fechado, vai pagar um carro blindado, você vai pagar seguro. Mas aí é o seguinte, você pagou pelo SUS. Você pagou pela educação, você pagou pela saúde pública. Mas agora com aquele 3.200 de um salário que era 10, que você custa 19, você vai ter que pagar agora plano de saúde. Então, esse sistema escraviza as pessoas. Não é o empresário que escraviza a pessoa, é esse sistema que escraviza. E ele se traveste de amigo, cara. Não é amigo, é inimigo. Quando as pessoas entendem que é inimigo, aí o jogo muda. Aí ela vai ter uma outra postura. Entendeu? Além dessa percepção, dessa noção, que é o primeiro caminho para